Olá, você acompanha agora mais um programa Opinião Empresarial, produzido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias, CIMESP. Neste encontro, vamos falar sobre escassez de mão de obra na construção civil e convidamos para tratar do assunto o empresário Edgar Camulese, da Reynolds. Convidamos também a secretária municipal de Trabalho e Renda, Ângela Correia. Os anfitriões do encontro são o senhor Ângelo Frias Neto, vice-presidente da CIP, e Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP. Para a gente criar uma situação para debater o tema, seria interessante que o senhor Edgar, que também é do Conselho Consultivo da Sinduscom, correto? Que é o sindicato da categoria da construção. Sou membro da diretoria do Sinduscom São Paulo e ocupo uma vaga dentro do Conselho Consultivo. Ok. Daria para o senhor, então, fazer um panorama de como que está essa dificuldade geral para se contratar, para se encontrar profissional para a área da construção? Olha, a construção, na área de contratações, nós temos crescido nos últimos anos em torno de 10% ao ano. No caso de Piracicaba, nós vivemos uma situação de um certo privilégio. Então, nós temos aqui muitas obras, então o nosso mercado ele vai além desse valor em termos de contratação. Isso gera os gargalos que nós temos aí em termos de mão de obra especializada para a construção e também até na mão de obra não especializada. Então, no momento, o nosso setor carece de mão de obra especializada e também da mão de obra menos especializada. Ângela, você também acompanha o setor e está preocupada com o que está vendo. O que você está vendo? Bem, na geração de novas vagas desse ano, na cidade de Piracicaba, até o mês de outubro, a construção civil entra com cerca de 15% dos novos postos gerados, o que é realmente uma situação diferente do estoque como um todo, que vinha até então, em que a mão de obra para a construção civil era de 5%, né, no estoque geral da cidade. Então, nesses primeiros meses, 10 primeiros meses do ano, a construção civil só está atrás da geração de vagas de serviços e indústria de transformação. Existe realmente esse gargalo, né? E que depende de uma série de fatores para serem superados. Mas um deles que a gente pode adiantar é o seguinte: está muito difícil a gente ter sensibilização de pessoas para trabalharem na construção civil, principalmente nos postos menos qualificados. Por quê? Por quê? Bom, a construção civil, historicamente, ela sempre foi o local do trabalho menos qualificado, debaixo de sol, debaixo de pressão, né? E provavelmente os pais, as famílias, não querem para seus filhos um destino semelhante, né? E incentivam a fazer outros cursos. Agora, há um componente que a sociedade não está percebendo, que a construção civil ela se modernizou, ela incluiu tecnologias, né? Então, a pessoa que vai para essa área não é mais o servente de anos atrás e nem o pedreiro de anos atrás. Ele vai trabalhar com um modus de operação já diferenciado, que exige já um pouco mais de conhecimento e de tecnologia. Então, vai ser necessário que exista uma sensibilização desses jovens, né? E que a área é uma área atraente, que já tem um piso salarial, que é um piso salarial diferenciado, principalmente em Piracicaba, né? Agora, faz muito mal para a área que empresas, grandes construtoras de fora, venham para a cidade, trazendo o trabalhador de outros estados, principalmente do Norte, Nordeste, em condições análogas àquelas que eles faziam com os trabalhadores de cana. Você vê, o Jornal de Piracicaba hoje diz que foram feitas 160 interdições de alojamentos na cidade de Piracicaba, de trabalhadores na área de construção civil, por estarem alojados em condições inóspitas. Isso repercute muito mal
E as empresas de Piracicaba ficam prejudicadas, porque elas mesmas não praticam esse tipo de tratamento ao trabalhador. Entendi. Seria interessante, Camulese, o senhor pelo menos explicar melhor se isso acontece em todos os segmentos da construção ou se é na área industrial, ou o setor imobiliário, construção de casas também passa pelo mesmo drama. Olha, falando de Piracicaba, do nosso mercado local aqui, o que ocorre é que, como os dois setores estão aquecidos, tanto o setor imobiliário quanto o setor industrial, acaba ocorrendo nos dois, tá? Mas como foi bem frisado pela Ângela, normalmente quem aloja pessoas são empresas de fora, né? E essas empresas que têm não atendido às normas ANR 18, que fala de alojamento, de como o trabalhador deve ser tratado quando fora da sua cidade e alojado pela empresa. Então, o que ocorre em Piracicaba hoje são empresas que não têm compromisso com o trabalhador, e eu acho que o capital e o trabalho têm que andar juntos, né? Um cuidando do outro, e essas empresas realmente deixam a desejar na questão dos alojamentos. Então, ocorre sim nos dois setores, tanto em empresas que prestam trabalho para o setor industrial quanto para o setor imobiliário. Mas eu imagino que são maus empresários, não são todos que fazem isso, né? E felizmente, Piracicaba, os empresários daqui estão fora dessas autuações que estão sendo levadas a cabo pelo Ministério do Trabalho. Ângelo Frias, né? Seria interessante você, como empresário do ramo imobiliário, como que você percebe essa dificuldade ou esse estranhamento geral que está ocorrendo no setor por estar um momento de aquecido, ao mesmo tempo aquecido, e, por outro lado, uma incoerência, uma falta de uma postura ética melhor dos empresários para resolver, para enfrentar o problema? Certo. Vamos dizer que esse é até um problema bom de se resolver, né? Se tem problema, mas é um problema bom porque nós estamos tendo demanda de mão de obra, por causa do desenvolvimento, do crescimento do país, aumento de renda da sociedade. O Brasil hoje é um dos países de referência no mundo, né? Hoje se fala em investimento, qualquer local do mundo se fala em Brasil. O economista internacional da Associação Americana da área imobiliária, da ANAR, agora em novembro, né, falando dos países que têm locais para investir, quais vão ter grande crescimento e onde as empresas, os empresários, os investidores deviam canalizar. Ele cita então a China, que ele acha que não continua crescendo no mesmo ritmo que está, a Índia, que tem sérios problemas sociais para serem resolvidos, e daí ele fala, tem o Brasil, isso num congresso americano com mais de 25 mil participantes, e falando no Brasil, o Brasil que é o local de investimento, de crescimento, porque estão as oportunidades lá no país, inclusive porque tem uma semelhança cultural, né, tanto com a Europa como com os Estados Unidos, que também facilitam as transações. Então, em virtude disso aí, realmente o Brasil chama atenção pelo crescimento. É claro que nós temos que procurar solucionar da melhor forma possível essa falta de mão de obra, no caso da construção civil que estamos debatendo. Como a Ângela falou, muitas pessoas não se aperceberam que está mudando o conceito da construção civil, né? Então a gente tem evoluído rapidamente, se nós pegarmos aí de 7, 8, 10 anos atrás como construía, e hoje está se mudando bastante nas formas construtivas, na automatização ou racionalização, vamos dizer assim melhor, da construção civil. Mas de qualquer forma falta mão de obra, porque falta gente. De um momento para outro o crescimento é acelerado, no caso da construção mobiliária, por causa da demanda muito grande da sociedade por imóveis, né? Devido à ascensão social, devido ao aumento de renda de todas as classes sociais e ao financiamento imobiliário, que gera essa demanda, e claro, os empresários do setor vão procurar atender onde há necessidade de contratação de pessoas para
execução desses imóveis. Né? Senhor Tarcísio, no caso da indústria, o senhor tem sentido já essa preocupação por parte dos empresários, como solucionar? Não, o problema eu vejo de caráter mais de juventude. A juventude hoje ela é diferente da juventude passada. Quer dizer, então, hoje a construção civil é tida como um cargo que não é muito atraente. E eu acho que precisa a gente incentivar para levar a essa juventude o que é a construção civil, para eles conhecerem, porque a dificuldade de contratação tem em todos os setores, mas a construção civil está pesando mais por causa a evolução da construção civil está bem adiantada, quer dizer, elas têm muitas obras e tem que ter prazo de entrega, quer dizer, é corrido. Quer dizer, então a juventude hoje não está muito interessada em construção civil. Eu acho que nós precisamos dar um alento aí e procurar incentivar esse setor para que mostrar ao jovem que construção civil mudou. Ok. Encerramos então a primeira parte desta conversa e aguardamos você no próximo bloco. Até lá.